Bom dia, galerinha. Tudo bom com vocês aí? Estão conseguindo me escutar bem? O áudio tá baixo, tá alto, tá tranquilo? Tá tranquilo, senhor. Como de praxe, só vou deixar mais um tempo para o pessoal entrar, tá certo? Daí já começo a explicação. Mas vocês que já estão aqui, já abram a apostila de vocês na página 12. Por acaso foi com vocês a aula que acabou caindo e não consegui voltar na semana passada? Agora eu não lembro. Será que a turminha se confundiu aí no horário? Vou esperar mais um pouco aí. Começo. Eleição. E Lucão, Bom, mano. mano, cara, como vai sua vida aí, mano? Salve, salve. Vocês receberam o comunicado certinho, né? Por causa do feriado, e tal, alteração a adequação da aula hoje, tudo em ordem, né? Sim, senhor. Eu tô achando estranho só ter, contando comigo, 7, né? Geralmente vocês participam bem das aulas. Bom, gente, vamos começar aí, tá? Aí qualquer coisa, se mais alguém entrar, pega no fio da meada, que está dando quase 10 minutos aí de aula, então vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mutar o microfone de vocês.
Então, galera, aquele mesmo esquema, qualquer dúvida, pergunta aqui no chat, ou se não, só acionar o botãozinho aí do levantar a mão, tá certo? Todos vocês estão vendo aqui essa tela do módulo 8, a Guerra de Independência da América Latina, certo? Beleza, então. Deixa eu fazer os últimos acertos aqui para não me atrapalhar na hora da explicação. Então, galera, como eu falei aí, a gente vai estudar, né, começar a estudar hoje, essa semana aí, o processo de independência da América Latina. Nós vimos que anteriormente, tá, então recapitulando um pouco o que a gente viu na semana passada, quer dizer, nas últimas aulas, nós trabalhamos a colonização dos Estados Unidos e o processo, né, de independência dos Estados Unidos. E agora nós vamos começar a trabalhar aí, né, o processo de independência da América Latina. Mas, professor, por que a gente estuda primeiro os Estados Unidos para depois estudar a América Latina? Vocês vão ver que depois nós iremos estudar o processo de independência do Brasil. Até mesmo por uma questão de cronologia, né? A primeira colônia que se torna independente, ou seja, que busca a sua emancipação em relação à metrópole, será os Estados Unidos, ou melhor dizendo, serão as 13 colônias, que depois vêm a se tornar os Estados Unidos, tá certo? Daí depois nós teremos o Haiti, e posteriormente começa então o processo de independência da América Latina, né? O que a gente fala também da América Espanhola, tá certo? Então, nós estudamos a independência dos Estados Unidos justamente para entender quais são as ideias que inspiraram até mesmo o processo de independência da América Latina, que são as ideias iluministas, tá? Então, veja a importância de nós termos estudado o iluminismo, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, tá? Que essas revoluções são todas frutos do pensamento iluminista, tá certo? Aí nós temos a independência dos Estados Unidos e aí, por conseguinte, as demais independências, tá certo? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar um pouco sobre a independência da América Latina. O que nós iremos trabalhar hoje na nossa aula? Eu vou retomar um pouquinho com vocês a questão da colonização da América Espanhola, tá? Então, eu vou puxar aqui desde as grandes navegações, vou fazer uma breve retomada sobre isso, para a gente entender o processo de colonização espanhola. Aí eu vou comentar um pouquinho as diferenças do processo de colonização que a Espanha adotou com o processo de colonização que a Inglaterra adota em relação às colônias dela. E aí, né, então a gente vai entender o processo de colonização da América, da Espanha, para a partir daí entender, né, a colonização, a independência da América. Nós vamos parar na independência, né, ou seja, no processo de independência, a gente vai parar a aula de hoje em Simão Bolívar, tá? Que tem duas personalidades importantes para nós estudarmos ao falar do processo de independência da América Latina, né? Ou seja, da América Espanhola. Um é Simão Bolívar, que nós iremos estudar hoje, e o outro é San Martín, que nós iremos estudar posteriormente, beleza? Então, aqui, para quem chegou agora, somente eu apresentei o que nós iremos ver hoje, tá certo? Então, vamos lá. Como eu falei, né,
para a gente entender todo esse processo de colonização espanhola e entender todo esse processo de emancipação das colônias espanholas, nós precisamos entender como é que se deu essa colonização, como é que ocorreu, né, essa colonização. Então, para início de conversa, nós temos que nos remeter lá no tratado, ou desculpa, lá nas grandes navegações. Nossa, professor, para que tão longe assim? Porque é o início de tudo. Então, vamos lembrar que nós tivemos aqui, as grandes navegações, elas começam, né, no século XV e tomam força no século XVI. Por que eu tenho as grandes navegações? Até então, eu tinha dentro do cenário dentro do cenário mundial, vamos colocar assim por dizer, tá? Porque até então você não conhecia toda a extensão da África e nem conhecia a América. O mundo naquela época, o conhecimento do mundo era a Europa, o Oriente Médio e a Ásia, né? Uma parte da Ásia que era a região das Índias. Então, com o desenvolvimento do mercantilismo, né, em especial com o avanço das cruzadas, que vocês já estudaram anteriormente, se cria toda uma rota de comércio para chegar às Índias. Por quê? Se nós os europeus, melhor dizendo, nas Índias você tinha produtos que na Europa não se encontravam, né? Como especiarias para os alimentos, a seda, até mesmo é aí que você cria, né, a rota da seda, né, que era o caminho que os comerciantes usavam, né, até o Oriente. Né, a título de curiosidade, hoje a gente fala assim, estou desorientado, né, é justamente isso, porque as pessoas, o que acontecia, né, onde vem esse termo, né, estou desorientado? As pessoas, os comerciantes, eles tinham como rota ir para o Oriente. Então, quando eles se perdiam, né, do seu trajeto, eles perguntavam justamente onde era o Oriente, né, porque era ali que eles iam fazer todo o seu comércio, era ali que eles precisavam chegar. Então, o estou desorientado vinha disso, né, que eu perdi o meu caminho para o Oriente. Hoje a gente usa o estou desorientado, que é, perdi o rumo. Né? Então, só a título de curiosidade. Então, retomando aqui, nós temos, então, o ápice do mercantilismo, que vai ter a rota da seda, né? Então, os europeus estão fazendo comércio com os orientais, tudo beleza. Só que, para fazer o comércio, eles usavam o mar Mediterrâneo. Eu acabei esquecendo de pegar um mapa aqui, né, para colocar, mas como é rapidinho, não vejo muito problema aqui, tá? Então, retomando o raciocínio. Aí, o que acontece? Nós temos que, com o final das cruzadas, os cristãos eles vão perder o domínio, né, da Terra Santa, vão perder os seus principais portos, tá? Então, o que acontecia? Geralmente, os comerciantes eles saíam lá da Itália, pegavam o mar Mediterrâneo, né, desembarcavam na Terra Santa e aí iam para o Oriente. Então, com o final das cruzadas, os turcos otomanos, né, com a queda de Constantinopla e tal, os turcos otomanos eles vão dominar o mar Mediterrâneo. Então, era necessário, né, traçar novas rotas para se chegar nas Índias, e rotas mais rápidas, tá certo? Então, você tem aí as grandes navegações com um pano de fundo aí, né, buscas de rotas para as Índias, para fazer comércios com as Índias, tá? E aqui é interessante a gente observar que quem sai na frente das grandes navegações serão Portugal e Espanha, né? Até mesmo porque essas duas nações serão os primeiros os primeiros territórios a consolidarem o seu Estado enquanto nação,
Tá? Lembra a questão nação, estado, território, país, por aí vai? Então vamos lá. Então é o primeiro território, melhor dizendo, é o primeiro estado, é o primeiro território que se organiza na forma de um estado e acaba gerando um país e por aí vai. Eu não vou entrar nessa questão que a gente já abordou anteriormente. Pois bem, então, com a consolidação do território nacional, tanto de Portugal, tanto da Espanha, com o absolutismo, né? Então, são considerados aí os primeiros reinos absolutistas propriamente ditos. Eles criam, né, eles fundam as escolas de navegações, dentre elas, a mais famosa era a escola de Sagres, tanto que, se não me falha a memória, Cristóvão Colombo, ele estuda na escola de Sagres, tá? E ali, então, eles facilitam, e até mesmo a posição geográfica de Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica, facilita para as navegações, né? Que eles estão tanto para o mar Mediterrâneo quanto para o Oceano Atlântico, acaba facilitando. Aí, então, com o desdobramento das grandes navegações, nós teremos o descobrimento da América com Cristóvão Colombo em 1492. Lembrando que essa expedição foi uma expedição financiada pela coroa espanhola, ok? Aqui é importante vocês lembrarem que Cristóvão Colombo ele estava defendendo uma tese que era contrária até o que a gente tinha até então, na qual até então eles acreditavam que a Terra era plana, tá? E aí Cristóvão Colombo ele defendia a tese, a teoria de que a Terra não era plana, que a Terra era redonda. Então, se ele fizesse uma navegação em linha reta, ele conseguiria dar a volta no globo e chegar às Índias. Essa era a proposta dele, tá? Então, Colombo acaba chegando na América, tanto que Colombo acreditava na época que ele tinha chegado às Índias. Se eu não me engano, dentro da biografia dele, ele morre achando que ele tinha chegado às Índias, não falam para ele que ele descobriu um novo continente, tá? Até aí a gente pode depois discutir essa questão do porquê o continente se chama América e não Colômbia, mas aí não vem ao caso, tá bom? Continuando. Aí, então, com o descobrimento da América, Portugal e Espanha começam a entrar em conflito falando, olha, quais são as terras que eu posso explorar? Quem tem o direito de exploração em relação a essas novas terras que nós descobrimos? Porque, a saber, eu tenho o descobrimento do resto da África, né? Porque até então eu só descobria, eles só conheciam a parte norte da África, então eles acabam descobrindo, tomando conhecimento do resto da África e descobrem todo um novo continente, que é a América. Então, quem vai explorar essas novas terras? Então, por mediação do Papa Alexandre VI, é assinado o Tratado de Tordesilhas. Então, é um acordo no qual a Espanha e Portugal determinam quem podia explorar as terras. Quais eram as terras de quem? Então, se traça uma linha imaginária e aí é determinado. Continuando aqui, então, aí nós temos, né, que com a colonização, então, feito o Tratado de Tordesilhas, já delimitando quem poderia exercer o direito de conquista e exploração dos territórios recém-descobertos, né, começa-se, então, todo o processo de colonização. Lembrando que, no caso de Portugal, ele demora um pouco mais para colonizar a América, tá? Portugal aqui, a primeira expedição que vem aqui para o Brasil é 1500, né? Aí a gente pode falar que até mesmo a colonização de fato do Brasil começa em 1530, porque a gente vai ter uns 30 anos aí que vão ser travados diversos conflitos, né, para de fato começar a colonização do Brasil. Dito isso, então, dentro desse processo de colonização espanhola, o que nós teremos? Primeiramente,
né? Então, quando os europeus eles percebem que a descoberta de um novo continente, eles têm a ideia, né, de explorar os recursos desses continentes. Então, aqui a gente já consegue perceber a primeira diferença entre a exploração entre a colonização inglesa, que é mais tardia em relação aos espanhóis e os portugueses, e a colonização espanhola. Por quê? Os espanhóis, quando eles chegam na América, eles falam assim, primeira coisa, eu não consigo estabelecer um comércio. Tá? A gente tem toda a questão do choque cultural entre os nativos americanos e os europeus, eles vão trazer diversas doenças, a gente tem até mesmo a questão das trocas, né, a princípio, e ali, aqui é interessante quando a gente vai falar sobre as trocas, né, que é ali que os europeus começam a perceber que os nativos possuíam bastante um metal precioso, um metal que era muito precioso para os europeus, e que para os índios muitas vezes era usado como posso falar, em objetos ritualísticos, né? Para os índios não tinha tanto, não tinha uma valorização, não tinha a mesma valorização que tinha para os europeus, que é o ouro, tá? Então, os europeus, eles acabam, no caso dos espanhóis, né? Eles acabam, entre aspas, abandonando a ideia de fazer comércio com esse território recém-descoberto e passa assim, ó, vamos começar a explorar os recursos naturais, vamos buscar principalmente o ouro, tá certo? Então, né, a gente vai ter o desenvolvimento da colonização, a gente vai ter o desenvolvimento, além da exploração do ouro, do comércio, mas veja só, aquilo que eu estava falando, a Espanha, ela se preocupa inicialmente em obter lucro com aquela colônia, tá certo? Se nós formos comparar com a colonização inglesa, né? Os puritanos, em especial, quando eles chegam, né, na região das 13 colônias, eles querem inicialmente habitar, povoar. Posteriormente, mais para frente, que eles vão estabelecer a ideia de tentar extrair lucro daquelas terras. Tá? Então, os espanhóis, diferente dos ingleses, quando eles já chegam na América, né, os espanhóis, eles já falam, olha, quero lucro, quero lucrar com essa expedição. Eles já previam, né, a coroa espanhola financiou essas expedições já tendo em mente a obtenção de lucro, tá certo? E para maximizar os lucros, o que então os colonizadores eles fizeram? Eles obrigaram, então, os colonos a assinarem entre aspas, tá? Ou, melhor dizendo, eles impuseram aos colonos um pacto colonial. O que vem a ser pacto colonial? Eu já trabalhei com vocês, mas volto a repetir. Então, pacto colonial é um acordo comercial entre metrópole e colônia, tá? Mas nós podemos falar que esse acordo basicamente é unilateral, porque quem determina, quem manda nesse acordo é a metrópole. Então, o que acontece? No pacto colonial, a colônia só pode vender para a metrópole, tá? E também ela só pode comprar da metrópole. Deixa eu mudar aqui a seta que fica mais fácil para vocês entenderem aqui. Então, a colônia só pode vender para a metrópole, em contrapartida, na hora que for precisar comprar também, ela só pode comprar. Calma, eu acabei bagunçando as cores aqui também, para facilitar o entendimento. Então, vender é crédito, vamos colocar em azul. Aí,
Comprar é débito, vamos colocar em vermelho. Tá certo, gente? Então, só para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui, para não bagunçar com os meus rabiscos, então, no Pacto Colonial, né, é um acordo basicamente unilateral, justamente para a metrópole, no caso que a gente pegar aqui, a Espanha, arrecadar dinheiro. Por que acontece? No caso, vamos supor, do ouro. Tá? Primeiro, então vamos lá, eu sou um colono espanhol, só um exemplo, tá? Esse exemplo pode fugir um pouco da realidade em si, mas só para vocês entenderem a questão do pacto colonial. Consegui comprar uma terra, comecei a explorar o ouro e tal, e aí eu vou vender esse ouro para a Espanha. Vamos supor que a grama do ouro vale no mercado global R$ 100 a grama. Tá? Aqui, mas só que como eu tenho que vender única e exclusivamente para a Espanha, os compradores de ouro espanhóis podem simplesmente falar assim, olha, eu vou pagar nesse ouro aqui a grama R$ 10. E eu não posso fazer nada justamente porque eu só posso vender para comerciantes espanhóis. Eu não posso vender, por exemplo, para um francês, para um alemão e por aí vai. Eu só posso vender para a minha metrópole. Aí, se eu for querer comprar de volta esse ouro, a metrópole também que vai determinar o valor de compra. Tá? Então, o que acontece? A metrópole é que ela controlava, né, o valor do produto, melhor dizendo, o valor da mercadoria, justamente para maximizar o lucro dela. Tá certo? Então, logo de cara, quando no caso aqui da colonização espanhola, quando os espanhóis eles chegam na América, tá, e começam o processo de colonização, eles já estabelecem o pacto colonial, tá certo? Aí, né, todo o sistema de colonização espanhol vai estar estruturada, tá, inicialmente na exploração indígena, ok? E aqui cabe uma observação, tá, que se inicialmente vai ser estruturado na exploração indígena, todo o sistema de exploração espanhol e português vai se fundamentar na mão de obra escrava, inicialmente indígena, tá? Posteriormente vai ser utilizada a mão de obra africana, tá? Dos negros oriundos da África, né? Que vão ser comercializados para a América. Mais para frente, se sobrar tempo, eu explico por que eles fazem essa substituição dos indígenas para os negros, tá bom? Então, nós temos a exploração dos indígenas, né? E aqui nós temos a utilização de dois sistemas. Né? Então, aqui, na questão da exploração indígena, eu vou ter a utilização da mão de obra escrava, e aqui eu tenho, como falei, a implementação de dois sistemas. Um é a mita e o outro é a encomienda, tá? Que vocês já devem ter estudado também no ano passado. Aqui tem a definição, por questão também de tempo, eu não vou me aprofundar muito nisso. Aqui é só uma questão mais de retomada aqui de conteúdo, tá certo, gente? Galera, até então aqui, vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo, então? Então, vou continuar. Aí, gente, se a gente pegar o território que a Espanha tinha para controlar, né, era muito maior comparado com o território que nós teremos, que Portugal, por exemplo, terá, que se a gente pegar as 13 colônias. Então, foi necessário, então, que a coroa espanhola fizesse toda uma adequação, né, do território, uma divisão territorial, que foi uma divisão em vice-reinados, tá? Aí nós teremos os vice-reinos do Rio da Prata, da Nova Granada, Nova Espanha e Peru.
né? Esses são os principais vice-reinos. Depois nós teremos as capitanias, as capitanias gerais, tá? Eles vão também usar o sistema de capitanias, né? Que são territórios menores, ok? Então vamos lá. Tá? Então, como eu falei, né, o uso das capitanias, os principais vice-reinados. Então, aqui, ó, esse é todo o vice-reinado de Granada, tá? O vice-reino de Peru, o vice-reino do Rio da Prata, tá? Aqui tá faltando mais um, deixa eu achar. Calma aí, deixa eu... Espanha. Aqui eu só não estou conseguindo achar a Nova Espanha, mas aqui seriam os para o que nos interessa, tá? Os principais vice-reinados para aqui é o que nos interessa. Aqui, ó, e o vice-reino da Nova Espanha, tá certo, gente? Que a caneta estava tampando aqui para mim, ó. Então, se a gente pegar aqui, a gente tem o outro, o quarto vice-reino. E depois o resto aqui, ó, é uma capitania, e o Chile também era uma capitania. Beleza? Aí, então, como eu falei, é importante a gente observar que nós teremos esse processo de independência americano. O que vai acontecer? O que a gente vai estudar hoje, que é Simão Bolívar, ele vai atuar nessa área aqui, na Capitania Geral da Venezuela e no vice-reino de Nova Granada. E já San Martín, ele vai atuar no vice-reino do Rio da Prata. Ok? Então, esses dois caras que nós iremos estudar, né, nesse módulo, eles atuam em regiões diferentes. Dito isso, nós passamos aqui, né, a trabalhar como estava dividida a sociedade, as colônias europeias, como era a estrutura social, e isso é extremamente importante. Aqui no topo da hierarquia, né, da colonização, do topo da pirâmide, né, do topo da sociedade, nós temos a quem eles chamavam de peninsulantes, que, em outras palavras, tá, esses peninsulantes aqui, eles eram os europeus, tá, originais. Tá? Então, os peninsulantes, eles seriam os nascidos na Europa que vieram para a América, tá certo? Aí, gente, tem uma questão que vem um termo aqui que a gente vai ver que são os crioulos, tá? Os crioulos para a América Espanhola tem um significado diferente do termo crioulo utilizado aqui no Brasil, tá? Porque os crioulos na América Espanhola, eles eram os filhos dos europeus nascidos na América. Tá certo? Então, o que acontecia? Qual que é a diferença aqui, tá? Os peninsulantes, eles poderiam ocupar cargos públicos, cargos da administração pública, tá? E somente eles que poderiam ocupar esses cargos. Os crioulos, eles pertenciam a eram considerados pertencentes a uma elite, tá? Porque geralmente eram brancos, né? Eram filhos de... A única questão que determinava um cara ser crioulo é porque ele nasceu na América, tá? Os pais dele são europeus, tá? Mas ele acaba nascendo na América, não nasceu na Europa. Então, por isso que ele recebeu o termo
recebia a denominação de crioulo. Mas geralmente eram comerciantes, eles tinham uma influência muito grande na sociedade, mas eles não podiam ocupar cargos públicos, tá? E os mestiços aqui, então, seriam os filhos dos europeus com os índios, com os negros, então eles estavam na base, e por baixo aqui a gente colocaria os escravos, tá certo? Por que tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora que a gente vai ver o processo de independência, essa independência da América Latina foi motivada pelos crioulos. Tá? Então, isso é uma característica muito importante na independência da América Latina. Né? Então, é um movimento que surge da elite, não é um movimento popular. Né? A gente vai ver mais para frente a independência do Haiti, nós veremos que a independência do Haiti é um movimento de escravos. Né? É um movimento extremamente popular que busca se rebelar contra a metrópole. Nessa questão, os crioulos, o que motivou os crioulos a buscarem independência? A questão econômica. Por quê? Justamente por causa do Pacto Colonial, a coroa espanhola ela incomodava os crioulos, porque lembra que eu falei que os crioulos eles eram comerciantes, tá? Os crioulos eles pertenciam a uma elite, tá? Dentro da estrutura social nas colônias espanholas, tá certo? Então, aqui, o que está no texto de vocês, os crioulos, deixa eu até puxar aqui, né, o texto na apostila. Né, na apostila de vocês aqui, ó, logo na página 12, está falando nesse texto as razões da independência. Na primeira, segunda, terceira, na quarta linha depois do ponto, está falando, ó, havia chegado o momento de afastar um sócio incômodo, o poder da coroa espanhola. Incômodo ou muito mais que isso, porque dificultava as transações mercantis, opunha restrições de desenvolvimento de determinados setores produtivos, estragava o comércio com o além-mar e um grupo de monopolistas privilegiados, confiscava por si uma parte considerável do excedente econômico produzido pelo trabalho dos índios, limitava o acesso de crioulos a postos fundamentais na administração pública. Então, veja, em outras palavras, né, para os crioulos, para essa elite, né, americana, vamos colocar assim, a coroa espanhola mais atrapalhava os negócios deles do que ajudava. Então, estava na hora deles buscarem liberdade, buscarem se emancipar da Espanha. Só que aí é importante a leitura desse texto aí, que vocês façam a leitura em casa desse texto. Nós vamos ter diferentes projetos de liberdade dentro da América, tá certo? Então, nós teremos um desses projetos libertários, será o projeto de Simão Bolívar, tá? Que é o projeto que a gente vai falar hoje, que é o projeto da questão da Gran Colômbia, né? Que ele tem toda uma questão de defesa do republicanismo e tudo. Outros vão falar assim, gente, a gente só tem que se libertar economicamente da monarquia espanhola, mas nós podemos estabelecer uma monarquia aqui dentro da América, nós podemos manter a escravidão, nós podemos manter o status quo que a gente tem aqui. A única coisa que nós iremos fazer é nos emancipar da Espanha. Tá? Isso é um outro projeto, né, de busca de liberdade. Então, isso é importante. Esse conceito de liberdade é um conceito iluminista. Então, volta aqui para o slide que nós estávamos trabalhando. Então, o processo de independência, né, americana, né, da América Espanhola, tem sofre muita influência do pensamento iluminista, das ideias iluministas, em especial o conceito de liberdade. Mas, como eu falei para vocês, esse conceito de liberdade não é um conceito, né, totalmente aceito, não é um conceito, como posso falar, geral. Cada um vai ter mais ou menos a sua definição, cada um dentro do processo de independência terá a sua definição. Beleza, galera?
Aí, o processo de independência da América Espanhola, ele vai ocorrer entre os anos de 1810 e 1820, beleza? Vale ressaltar que nós teremos como motivação, tá, a liberdade econômica, e quem vai iniciar esse movimento serão os crioulos. Aí, então, nós vamos para o texto da página 14, que fala um pouquinho sobre o projeto, né, da Gran Colômbia, o projeto de independência da Gran Colômbia, que foi idealizado por Simão Bolívar, tá? Inicialmente, né, então, quando a gente está falando de Simão Bolívar, deixa eu voltar aqui para os slides, né, nós temos que ter ideia que ele vai atuar nessa região do vice-reinado da Nova Granada e da Capitania Geral da Venezuela. Então, ele vai atuar nessa região aqui. O que acontece? Vamos elaborar, inicialmente, uma Constituição. Só que essa Constituição, ela não previa, ela só previa a liberdade em relação à coroa inglesa, espanhola, tá certo? Não era um projeto de Constituição totalmente liberal assim, mantinha ainda os privilégios da elite crioula, tá? Mas só que esse primeiro movimento de independência, que aqui está falando aqui, não deu certo, ok? Esse movimento ele foi derrotado, né, pelas forças que apoiavam o trono espanhol. Então, com o passar do tempo, Simão Bolívar ele começa a idealizar, ele elabora uma nova Constituição. Nessa Constituição, ele propõe a ideia da Gran Colômbia, da criação da República da Gran Colômbia. Essa república, ela pegaria essa região dos vice-reinados, do vice-reino da Nova Granada, e da Capitania Geral da Venezuela. Então, pegaria esse território e formaria a República da Gran Colômbia. Tá? A ideia de Simão Bolívar seria que essa república fosse pautada, a constituição dessa república abolisse a escravidão. Então, aqui a gente já vem para essa parte do texto aqui, ó. Então, ó, Em 1819, por exemplo, ele chegou a propor um projeto de Constituição que combinava valores mais conservadores com a criação de um Senado hereditário e mais revolucionários, como a abolição da escravidão e a distribuição de terras aos soldados que lutassem pela independência. Então, lembra que inicialmente, em 1811, nós tínhamos uma Constituição, a elaboração de uma Constituição extremamente conservadora, que só privilegiavam a elite crioula. Já aqui em Simão Bolívar, em 1819, ele vai elaborar um projeto de Constituição, né, que une um caráter conservador, mas já tem um caráter mais revolucionário. E aí, então, ele fala que a Gran Colômbia ela deveria se tornar uma república, tá? Não deveria se tornar um reino. A ideia de Simão Bolívar vamos nos emancipar da coroa espanhola e vamos estabelecer um governo democrático que busca dar mais liberdade, né, e busca, né, ele entendia que a república seria melhor para os interesses dos colonos americanos do que uma visão imperialista. E essa visão que ele fala de defesa da república, né, da República da Gran Colômbia, ele vai ser apresentado nesse texto, a Carta à Jamaica. Então, que eu recomendo que vocês leiam aí em casa, por questão de tempo, não vai dar para a gente fazer a leitura na íntegra com vocês, mas vocês façam a leitura em casa aí, desse texto, a Carta da Jamaica, mas já antecipando. É um texto na qual o Simão Bolívar, ele aborda a visão dele de uma república. Só que em 1800, então ele vai ter a luta de independência dessa região. Essa região consegue se tornar independente, forma-se inicialmente
a Gran Colômbia, mas em 1831 a Gran Colômbia acaba se rompendo, se dividindo, então, nos países que nós conhecemos como Colômbia, Venezuela e Equador. Tá certo? Então, Simão Bolívar ele foi o responsável pela independência desses 3 países aqui. Mas, inicialmente, a princípio, ele defendia a ideia da formação de uma república chamada a Gran Colômbia. Só que da Gran Colômbia nós teremos o surgimento, então, dessas 3 repúblicas, Colômbia, Venezuela e Equador. Tá certo, gente? Então, hoje a gente trabalhou, então, abordou esse aspecto, né, do Simão Bolívar, aí, o projeto de independência dele. Né? Na próxima aula, nós iremos, então, abordar o projeto de independência, né, de San Martín, e veremos também como ocorreu, né, a independência do México. Beleza, galera? Gente, alguma dúvida? Em relação aqui à explicação de hoje, alguma dúvida? Bom, não tendo nenhuma dúvida, nenhum questionamento, mais uma vez, me coloco à disposição de vocês lá no sistema, na Agenda Edu, tá? E até mesmo no Moodle, quem tiver alguma questão pode me perguntar via lá. Então, já vou me despedindo de vocês, agradeço aí a participação de vocês, tá? Peço que na hora que vocês vão fazer a atividade, leiam bem a atividade, as questões. A maioria das questões são questões interpretativas, tá? E não se esqueçam de apertar lá para finalizar, entregar. Não adianta só responder e achar que finalizou. Você tem que apertar lá no finalizar a atividade para me enviar, tá? Então, dê uma olhada, vocês estão fazendo todo o processo certinho. Beleza, galera? Gente, um abração. Boa semana aí para vocês. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus, tá certo, gente? Tchau, tchau.